Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Que a paz e a graça de Deus esteja com todos. Sou Miqueias e hoje convido a todos a ouvir a palavra de Deus que tenho para você no dia de hoje. Afinal, Deus é bom? O que a Bíblia nos fala? Amados, muitos já se perguntaram se Deus é bom. No entanto, antes de nos aprofundarmos sobre este tema, devemos ter em mente que Deus é o Criador de absolutamente tudo e está acima de qualquer conceito humano. Deus criou o tempo, Deus criou a eternidade, criou o universo, o mundo material e espiritual. Temos que ser cuidadosos ao aplicar conceitos humanos ao eterno, a fim de não diminuirmos a grandeza de Deus. A Bíblia nos fala que Deus é bom e amoroso. Afirma que Deus é um ser justo, compassivo e misericordioso, que está sempre pronto para perdoar e oferecer a salvação aos que o buscam de coração sincero. O amor de Deus é descrito como sendo incondicional, significando que o Eterno ama a todos, independente de sua raça, sexo, nacionalidade, status social ou qualquer outra característica. Na Bíblia, a bondade de Deus é evidente em sua criação, em suas ações e principalmente na vinda de Jesus Cristo para oferecer a redenção da humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus é o Criador do universo e de todas as coisas, e Ele viu que tudo o que criou era bom, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31. O amor de Deus é descrito como sendo um amor incondicional, que não se baseia no merecimento humano, mas em sua própria natureza divina. Isso significa que mesmo quando os seres humanos falham em obedecer a Deus, Ele ainda os ama e está disposto a perdoar seus pecados e conceder-lhes a salvação. A Bíblia relata que Deus resgatou seu povo de várias formas, como quando libertou os israelitas da escravidão no Egito, ou quando enviou profetas para guiá-los em momentos de dificuldade. Esses atos mostram que Deus se preocupa com o seu povo e está disposto a intervir em suas vidas para ajudá-los. No entanto, a maior expressão da bondade de Deus é a vinda de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus que veio à Terra para salvar a humanidade do pecado e da morte. Sua vida e ensinamentos demonstram o amor e a bondade de Deus, e sua morte na cruz foi o sacrifício que permitiu que os pecados dos seres humanos fossem perdoados. A ressurreição de Jesus mostrou que Deus tem poder sobre a morte e que aqueles que creem nele podem ter a vida eterna. A bondade de Deus é uma de suas características. Deus é bom e essa bondade é uma razão para confiar nele e buscar seu amor e salvação. Certamente, a Bíblia está repleta de passagens que afirmam a bondade de Deus. Por exemplo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo enfatiza o amor incondicional de Deus e seu desejo de que as pessoas sejam salvas. Outra passagem que destaca a bondade de Deus é Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem afirma que, mesmo em meio a dificuldades e sofrimento, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam e confiam nele. Além disso, a Bíblia também destaca a justiça de Deus. Embora Deus seja descrito como amoroso e misericordioso, ele também é justo e não pode tolerar o pecado. Por isso, a Bíblia enfatiza a necessidade de arrependimento e perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No entanto, a Bíblia também ensina que Deus não força ninguém a segui-lo. Em vez disso, Deus dá às pessoas o livre arbítrio para escolher seu caminho. Isso significa que, embora Deus seja bom e amoroso, nem todas as pessoas escolhem seguir seus caminhos e se beneficiar de sua bondade. Amados, a Bíblia ensina que Deus é bom e amoroso, mas também justo e santíssimo. As pessoas podem confiar em Deus e se beneficiar de sua bondade e misericórdia, mas também precisam reconhecer seus pecados e buscar o perdão e a redenção que Deus oferece. Outra passagem bíblica que enfatiza a bondade de Deus é Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Isso significa que tudo que é bom e perfeito vem de Deus e que sua bondade é constante e imutável. A Bíblia destaca também a compaixão de Deus pelos necessitados e pelos oprimidos. Por exemplo, no Salmo, capítulo 68, versículo 5, diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa habitação. Essa passagem mostra que Deus cuida dos vulneráveis e dos necessitados, e que seu coração está com aqueles que sofrem injustiças. Outra passagem que ilustra a bondade de Deus é Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa passagem mostra que Deus é um Deus presente e que está disposto a ajudar e apoiar seus filhos em tempos de necessidade. A Bíblia também ensina que Deus é santo e que sua santidade exige que o pecado seja julgado. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos pecados da humanidade e oferecer a redenção e a salvação. João, capítulo 3, versículo 17 diz: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa passagem destaca a bondade e a misericórdia de Deus, que oferece a salvação em vez de julgamento. Para entendermos a bondade de Deus, é importante compreendermos a sua natureza. A Bíblia ensina que Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, e que sua bondade é um reflexo do seu caráter, amoroso e compassível. Deus é a fonte de todo amor e de toda bondade, e sua bondade é perfeita e constante. Isso significa que, independentemente das circunstâncias ou do nosso comportamento, Deus é sempre bom e amoroso. Além disso, a Bíblia ensina que a bondade de Deus
se manifesta de várias formas. Por exemplo, Deus criou o mundo e todas as coisas que há nele. Gênesis capítulo 1. E tudo o que ele criou é bom. Deus também supre todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E ele nos concede dons e talentos para que possamos desfrutar da vida e glorificá-lo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 a 11. Mas, sem dúvida, a maior expressão da bondade de Deus é a salvação, que Ele nos oferece através de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E que o resultado do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. No entanto, Deus nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados e nos reconciliar com Ele. João capítulo 3, versículo 16. Por meio da fé em Jesus, podemos receber a salvação e experimentar a bondade e a misericórdia de Deus. É importante notar que a bondade de Deus não é baseada em nosso comportamento ou mérito. A bondade de Deus é um reflexo do seu caráter, e Ele escolhe amar e ser bondoso para conosco, mesmo quando não merecemos. Isso significa que a bondade de Deus é uma fonte de esperança e segurança para todos que confiam nele. Não importa quais sejam as circunstâncias, podemos ter certeza de que Deus é bom e que Ele está conosco, trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe você e sua família. Te espero no nosso próximo vídeo e um grande abraço.